criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vou ensinar para vocês mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele na cor branco, são morangos. No canal eu já tenho outro modelo de morango aí, eu fiz ele até na cor vermelho. E esse eu fiz na cor branco, ele é outro modelinho, vou mostrar agora para vocês. Então, pessoal, para executar este barradinho aqui, no meu caso eu trabalhei num pano tamanho 50 por 70. Aqui eu fui fazendo o meu caseado, separado por duas correntes. Como eu já venho falando em alguns vídeos, procurem fazer caseados mais espaçados, tá? Para na hora que você for confeccionar o seu barrado, ele não começar a franzir, tá bom? Então, tentem fazer um caseado assim, bem estabilizado, para na hora que você for fazer o bico, ele já ficar certinho. Durante a videoaula, vocês vão observar que o meu enviesou um pouco, mas isso é questão de tensão de ponto. O meu ponto é bem apertado, então ele enviesa um pouco, mas conforme eu vou trabalhando depois, ele estabiliza, tá? Ele tá retinho aqui também, porque eu passei um ferro bem quente nele. E pessoal, para a gente executar este barradinho aqui, ele é múltiplo de 18 mais 1. Eu fiquei com 4 desenhos, do início até aqui eu tenho 18 carreiras que eu fiz no direito e avesso do pano, né, que a gente faz carreiras de ida e volta, e a partir da 19ª carreira em diante, eu fiz aqui motivos separados, tá? É só você ficar assistindo a aula até o final que você vai saber como é que eu fiz cada pontinha deste aqui, motivo, separadamente, tá? Mas a gente não corta em nenhum momento a linha aí do trabalho. Então, eu fiquei aqui com 25 carreiras, aqui a medida do barrado é 14 centímetros, numa linha com Tex 151 100% algodão, ela ficou nesta medida, certo? E para fazer, né, o trabalho, eu casei 4 vezes 18 caseados, né? Eu fiz 4 vezes 18 caseados, deram 72 mais um que eu preciso no final, 73 caseados. Pessoal, aqui abaixo do vídeo no bloco de informações, vou deixar a relação do material e vou deixar já descrito outras quantidades de caseados, tá? Para você fazer 2, 3. Aqui no caso eu fiz com 4, você pode fazer com 5, 6, assim em diante. Já vou deixar registrado aqui outras quantidades, só para você casear o que eu já deixei descrito e seguir a aula normalmente, tá? E mais uma vez eu peço a todos que estão se inscrevendo aí no canal, o meu muito obrigado por ter feito a sua inscrição, por acompanhar as aulas e também por você fazer o seu comentário, né? Você dando a sua opinião sobre o trabalho que eu trago aqui no canal. E também agradecer a todos que durante o vídeo estão assistindo aos anúncios aí, que isso ajuda muito no crescimento do canal, tá, pessoal? E eu não sei se vocês observaram também, eu comecei lá na plataforma do Shorts. Quem puder assistir também, para poder ajudar na divulgação, compartilhar, eu vou agradecer muito, tá? E nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, lá eu coloco todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Então, pessoal, sem mais enrolação, eu vou começar a aula e espero que Deus esteja conosco, nos acompanhe aí e tudo dê certo no final. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por duas correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos.
A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto. Finalizei a segunda carreira com quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes, e no final aqui 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já façam as 3 correntes, virem o trabalho, já façam mais 3 pontos altos aqui do cantinho de borda. E aqui eu adiantei 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Então, façam isso aí no comecinho da carreira de número 3. Agora, pessoal, vamos fazer um total de 13 pontos altos. Nós vamos precisar de 4 bases aqui, que são 4 quadrados vazios. Então, sempre dentro do quadradinho aqui, só coloquem 2 pontos altos e um na base, ok? Então, assim, vocês vão colocando os pontos, olha, e vai contando, tá? Para ver se não ficou faltando pontinho aí. Mas sempre, ó, um ponto na base, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, ó, se você coloca o ponto exatamente do jeito que eu expliquei, contando, ó, dá 3, 6, 9, 12, mais um aqui na base, 13. Agora, de intervalo, vamos fazer 14 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, e façam 14 quadrados vazios. Assim que terminar os 14 quadradinhos, façam novamente esta sequência aqui de 13 pontos altos. E eu já volto para mostrar para vocês. Então, aqui começamos na terceira carreira com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e aqui 13 pontos altos. No intervalo foram 14 quadrados vazios. Aqui já é repetição, olha, dos 13 pontos altos. No intervalo aqui, 14 quadrados vazio, 13 pontos altos, 14 quadrados vazio, 13 pontos altos. E no finalzinho aqui, pessoal, nós ficamos apenas com 10 quadrados vazios, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e os 4 pontos altos. Para a quarta carreira agora, eu fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 4 pontos altos de borda aqui. E fiz aqui um total de 9 quadrados vazios, tá? Eu tenho 9 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E agora aqui nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, dentro deste quadrado aqui de base, eu coloco 2 pontos altos dentro e completo aqui até ficar com 7. Já fiz aqui, olha, os 7 pontos altos. Vamos fazer agora, pessoal, quadrados vazios, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, aqui fecha um ponto alto para fazer um quadrado vazio, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha mais um quadradinho aqui vazio. Aqui mais outro quadradinho. Então, agora aqui, ó, nós já fizemos esses quadrados vazios em cima das bases aqui, né, de ponto alto. E a partir de agora, a gente vai fazer até ficar com 16 quadrados vazios. Então, aqui, ó, já tô com 4 quadradinhos vazios, 2 correntes ponto alto. Então, assim, eu vou fazendo até ficar com 16 quadrados vazios. E depois dos 16 quadrados vazios, chegando, ó, neste quadradinho aqui, você já vai repetir igual aqui o início, que eu coloquei um total de 7 pontos altos, igual aqui. Depois é só seguir fazendo novamente 16 quadrados vazios. Então, aqui na carreira de número 4, ficamos com 4 pontos altos, aqui 9 quadrados vazios.
Depois aqui 7 pontos altos e no intervalo aqui foram 16 quadradinhos vazios. A partir daqui, ó, já é repetição dos 7 pontos altos. E assim, olha, 16 quadrados vazios, 7 pontos altos, 16 quadrados vazios. Aqui os 7 pontos altos e no final aqui a gente ficou só com 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e o 4 pontos altos, que é o pontinho de borda. Para a quinta carreira agora, pessoal, eu já fiz as 3 correntes, virei o meu pano e aqui eu já completei mais 3 pontos altos para fazer o cantinho de borda e repeti aqui os 6 quadrados vazios. Só que nós temos que fazer mais um quadradinho aqui, tá? São 7 quadrados aí, cada um separado por 2 correntes, ó, 2 correntes. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, aqui eu fecho o 7º quadradinho vazio. E aqui a gente só repete esses pontos de base. Fiz os 4 pontos altos aqui. Agora façam 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E aí nós vamos fazer um total de 17 quadrados vazios, 17. Então, olha, depois que eu fizer aqui, ó, todos os quadradinhos vazios, aqui vai acontecer igual nesta situação. Vocês vão colocar 4 pontos altos e vão novamente fazer 17 quadrados vazios, tá? Aqui é uma pequena folha, que nós estamos fazendo morango, e aqui é aquele talo, né? Entre as folhas e a fruta, tá bom? Então, vão fazendo assim, igual eu acabei de explicar. Então, assim ficou a carreira de número 5. Aqui tem 4 pontos altos e aqui eu fiquei com 7 quadrados vazios. 4 pontos altos e no intervalo aqui foram 17 quadradinhos vazios. E aqui já é repetição do talinho aqui do nosso morango, 4 pontos altos. Então, assim eu fui fazendo, pessoal, o meu vão dar 4 morangos. E aqui no finalzinho, eu fiquei com um total de 9 quadrados vazios, tá? Aqui, ó. Cada quadradinho separado por 2 correntes e 4 pontos altos no final. Esta carreira que já é de número 6, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho. Fiz o cantinho de borda, total 4 pontos altos, e adiantei aqui 5 quadrados vazios, tá? Agora, depois dos 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, aqui eu vou utilizar, ó, esses 4 quadradinhos de base para colocar dentro de cada quadradinho, olha, 2 pontos altos e 1 na base. Aqui vão ficar 13 pontos altos, vão dar, tá? 13 pontos altos. Então, sempre, olha, no ponto de base, você repete um ponto e dentro do quadrado aqui, ó, 2 pontos altos. Então, aqui é uma outra folha bem pequena que tá se formando. Olha, 2 pontos aqui dentro do quadrado e 1 na base. Então, aqui deixa eu só fazer esse último pontinho. Então, ficou assim, ó, o comecinho da carreira de número 6. Agora, pessoal, nós vamos fazer 14 quadradinhos vazios. Então, façam 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, 14 quadrados vazios. Então, aqui, depois que eu fiz, olha, os 14 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, eu voltei a repetir, ó, igual ao início aqui, 13 pontos altos. 14 quadrados vazios, 13 pontos altos, 14 quadrados vazios, 13 pontos altos. E no final aqui, eu fiquei apenas com 8 quadrados vazios, certo? Aqui, ó, 2, 4, 6, 8 quadrados vazios, 4 pontos altos. E na 7ª carreira, pessoal, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho e repeti todos os pontos da carreira aqui do início aqui. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos, novamente 8 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, isso na carreira já de número 7. E aqui 4 pontos altos eu fiz apenas, ok? Então, agora aqui nós vamos fazer um total de 17 quadrados vazios. Então, ó, quando eu tiver esses pontos de base aqui, eu faço 2 correntes e conto, ó, terceiro ponto de base,
faço um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, já fecho outro ponto alto e duas correntes, e a partir daqui, olha, eu já tenho 3 quadrados vazios, duas correntes, e vou fazer o meu quarto quadradinho vazio. Então, pessoal, a carreira agora de número 7, vocês vão fazer aqui um total de 17 quadrados vazio. Aqui, ó, nessa situação, vocês vão colocar os 4 pontos altos, depois vão novamente fazer 17 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. Carreira de número 7, começamos com 4 pontos altos, 8 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes, aqui 4 pontos altos. No intervalo aqui, eu tenho 17 quadrados vazios, e a partir daqui, ó, dos 4 pontos altos, já é repetição deste primeiro exemplo aqui, que é o talo do nosso morango. Então, assim, eu fui fazendo, ó, 17 quadradinhos vazio, aqui 4 pontos altos, 17 quadrados vazio, 4 pontos altos, e no final aqui eu também fiquei com 8 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes e 4 pontos altos. Na carreira de número 8 agora, façam as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui eu já adiantei o cantinho de borda, que são 4 pontos altos, e fiz apenas 3 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. Agora aqui, pessoal, nós vamos colocar um total de 13 pontos altos. Então, vamos utilizar 1, 2, 3, 4 quadradinhos de base. Cada quadrado aqui, ó, só 2 pontos altos dentro dele. E um na base. Aqui, meu último quadradinho, coloco 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, eu utilizei 4 quadrados aqui, ó, de base, para fazer um total de 13 pontos altos. Faço agora aqui 2 correntes para fechar um quadrado vazio e completo esses pontos de base aqui. Faço 2 correntes e fecho aqui um quadrado vazio. Então, por enquanto, tá ficando assim o nosso trabalho. E do lado oposto, a mesma coisa. Vamos fazer 13 pontos altos dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Depois que eu fiz aqui, pessoal, o lado oposto do morango com 13 pontos altos, eu fiz um total aqui de 7 quadrados vazio, cada quadradinho separado por duas correntes. A partir daqui, eu tenho 13 pontos altos, que é a repetição deste primeiro exemplo. Um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 13 pontos altos. Então, aqui já é a repetição deste morango que nós fizemos juntos. E aqui o intervalo de 7 quadradinhos vazio, assim eu fui fazendo. Chegando aqui no final, eu fiquei com 13 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Agora, para a nona carreira, já fiz as 3 correntes, virei o pano. Já fiz aí um total de 4 pontos altos aqui no canto de borda. Fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes, só que aqui eu preciso do quarto quadradinho, então, ó, 2 correntinhas, e vou contar 1, 2, 3... fecha aqui um ponto alto. Então, assim ficaram 4 quadrados vazios. E vamos, pessoal, novamente completar todos esses pontos de base, preencher 2 aqui dentro, um na base, vamos ficar com 13 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, já fiz aqui, ó, 13 pontos altos. Agora aqui, ó, onde é a marcação do talo, eu vou fazer 2 correntes e fechar aqui um quadrado vazio. E do lado oposto a mesma coisa, ó. 2 pontos altos primeiro aqui dentro do quadrado e vamos completar aqui até ficarmos com 13 pontos altos. Aqui eu já tenho, ó, 4. Então, aqui, olha, eu já fiz os 13 pontos altos. Vamos ficar agora aqui, pessoal, com um total de 9 quadrados vazios. É só fazer 2 correntes e ponto alto. Olha, aqui estou chegando no 8º quadradinho. Para fazer o 9º quadrado, 2 correntes, e vou contar 1, 2, 3, fecha aqui o 9º quadradinho. Então, agora aqui, pessoal, é repetição, tá? Ó, este quadradinho é este aqui, igual ao do começo aqui, e vocês vão colocar 13 pontos altos, um quadrado vazio, ao lado oposto 13 pontos altos, e vão repetir aqui no meio um total de 9
quadrados vazio. Assim, pessoal, ficou a carreira de número 9. Conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Se ficou alguma dúvida, só voltar um pouquinho na explicação, certo? Então, assim, eu fui fazendo até o final. Aqui, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a carreira agora de número 10, eu já fiz as 3 correntinhas, virei aqui o meu trabalho, já fiz os 4 pontos altos totais aqui, né, de canto de borda, que ele não muda, e fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Agora aqui nós vamos fazer 7 pontos altos, coloquem 2 pontos dentro do quadrado, um aqui na base. E aqui a mesma coisa, mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, fiquei aqui com 7 pontos altos. Vou colocar agora 2 correntes e fechar aqui 1, 2 no terceiro ponto de base, um quadrado vazio. Assim. Então, agora, pessoal, eu vou fazer aqui um total de 22 pontos altos. Inclusive, dentro deste quadrado, vocês coloquem 2 pontos altos e vão contando aqui até dar 22 pontos altos no total, certo? Então, eu vou adiantar o meu aqui e já volto para mostrar. Então, assim ficaram os 22 pontos altos que eu pedi para vocês colocarem aqui nesta base. Aqui ainda é a folha, tá, pessoal? Ainda a gente não começou a fazer o moranguinho ainda. É a folha que nós estamos trabalhando. Agora aqui a gente faz igual ao lado oposto, um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto, e façam também 7 pontos altos no total. Aqui eu já tenho 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora, de intervalo de um desenho para o outro, são 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Então, a carreira de número 10 ficou pronta. Depois dos 5 quadradinhos vazios, aqui eu repeti, ó, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 22 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui 7 pontos altos, 5 quadrados vazio de intervalo. Então, assim eu fiz, olha, por toda a extensão do meu trabalho. E chegando aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei apenas com 2 quadrados vazios, cada um aqui em cima separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a carreira de número 11 agora, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos alto e adiantei aqui, pessoal, olha, novamente 2 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos, um ponto para cada de base aqui. Agora vamos fazer um quadrado vazio, ó, 2 correntes e aqui fecha um ponto alto. Então ficamos assim, ó, no comecinho da carreira de número 11. Vamos fazer agora, pessoal, um total de 28 pontos altos. Então, olha, dentro deste quadrado eu coloquei 2 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto e vou preencher este aqui, ó, com 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, vamos ficar com 28 pontos altos aqui no total. Até aqui eu fiquei com 25 pontos alto, vou completar igual eu falei para vocês, ó, mais 2 aqui dentro do quadradinho e um na base. Aí eu fiquei aqui com 28 pontos altos no total. E aqui eu tenho que fazer, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto e completa aqui esses 3 pontos de base aqui, ó, com ponto alto, certo? Então, ficou assim, ó, o primeiro moranguinho que nós estamos fazendo. E de intervalo, 5 quadrados vazio novamente. Depois dos 5 quadradinhos, pessoal,
É só repetir, ó, esta sequência aqui que nós acabamos de fazer. Você pode observar, ó, que tá enviesando um pouco, mas é por causa da quantidade de pontos e a minha tensão também. Conforme vai trabalhando, ele vai se estabilizando, tá? Então, fez 5 quadradinhos de intervalo, repete aqui, ó, a partir dos 4 pontos alto em diante, a sequência em cima de cada desenho. Finalizei então a carreira de número 11, conforme explicado no bloco anterior, a colocação dos pontos, ok? Aqui eu tenho 28 pontos no total, aqui está formando a folha do morango, de intervalo eu tenho 5 quadrados vazio, e assim eu fui repetindo, pessoal. Qualquer dúvida é só voltar um pouquinho na explicação, e chegando aqui no final, depois dos 4 pontos altos, 2 quadrados vazios separados por 2 correntes cada um e 4 pontos altos canto de borda. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano, já adiantei aí mais 3 pontos altos para o cantinho de borda e fiz um quadradinho vazio. 2 correntes aí de separação para fazer o quadradinho. Agora eu vou preencher este quadradinho aqui com 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base. 2 correntes, vou contar aqui 1, 2, 3, fecha um quadrado vazio. E vou completar aqui, ó, 2 pontos altos dentro e vou completar aqui até dar 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecha um quadrado vazio. 2 correntes, vou contar, ó, 1, 2, 3, fecha aqui um quadrado vazio. E agora nós vamos fazer um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho um ponto alto, vou fazer mais 9 aqui. Olha, já fiz aqui meus 10 pontos altos, agora a gente tem que repetir igual ao lado oposto, 2 correntes. Terceiro ponto de base, eu ponho um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, ponho um ponto alto. Igual ao lado oposto aqui, ó, 7 pontos altos tenho que fazer. Até aqui eu tenho 4 pontos, faço mais 2 dentro do quadrado de base e um aqui no ponto alto. 7 pontos aqui eu tenho agora. E eu faço igual ao lado oposto, um quadrado vazio primeiro, 2 correntes, terceiro ponto de base, fecho um quadrado. E aqui eu preencho 2 pontos altos e um ponto na base. Então, olha aqui, ficou o primeiro motivo pronto. Agora, pessoal, não tem segredo, vocês vão repetir os 3 quadradinhos vazio, façam 2 correntes, ponto alto. E a partir daqui, ó, já em cima do próximo motivo, vocês já façam, ó, os 4 pontos altos, vou estender aqui. Ó, esses 4 pontos altos são esses aqui do início do primeiro motivo. Então, vocês vão seguir fazendo esta mesma sequência em cima dos demais desenhos, tá bom? Então, vão fazendo assim, conforme eu acabei de explicar este primeiro desenho, façam nos demais e eu já volto com a carreira pronta. Já finalizei a carreira de número 12, conforme expliquei para vocês a colocação dos pontos no bloco anterior. Qualquer dúvida, só voltar na explicação. Então, todos os motivos aqui são iguais, tá? E de intervalo são 3 quadrados vazios, do jeitinho que eu coloquei os pontos aqui, eu coloquei no segundo desenho, aqui no terceiro e no quarto desenho. Aqui no final, mesma coisa do início, os 4 pontos altos e um quadrado vazio separado por 2 correntes e o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Para a carreira agora de número 13, você vai fazer as 3 correntes, vira o pano, já façam aí, ó, 4 pontos altos no total, né, colocando mais 3 aqui. Um quadrado vazio separado por 2 correntes e aqui 4 pontos altos que eu repeti da carreira anterior. E aqui eu fechei um quadrado vazio, ó, 2 correntes e fecho aqui um quadrado vazio assim. Agora, pessoal, nós vamos fazer mais 2 quadradinhos vazios, ó, 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes,
aqui no terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Então, ficamos com 3 quadrados vazios. Vamos fazer um quadradinho cheio. Coloquem mais 2 pontos altos aqui dentro, um na base, 2 correntes. Aqui a gente faz um quadrado vazio e vai repetir novamente os 10 pontos altos aqui de base. Eu fiz aqui os 10 pontos altos e vou fazer aqui igual ao lado oposto, 2 correntes, um quadrado vazio. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto aqui na base. E vamos fazer igual do lado oposto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um quadrado vazio. São 3 quadradinhos vazio aqui que a gente tem que fazer igual ao lado oposto. E preencher esse restante dos pontos altos aqui. E assim a gente terminou de fazer, ó, um desenho aqui do nosso trabalho, a colocação dos pontos, tá? Do jeito que fez aqui a carreira de número 13, no primeiro desenho, vocês vão distribuir nos demais. Aqui é só repetir os 3 quadrados vazios e a partir daqui repete esta sequência aqui da carreira. Bom, pessoal, então aqui eu finalizei a carreira de número 13, olha, eu fiz aqui o primeiro desenho colocando os pontos, tá? Aí fiz de intervalos 3 quadradinhos vazios e tudo que eu fiz neste primeiro desenho aqui, eu fiz nos demais, tá? Vocês podem ver que tá enviesando um pouquinho, meu ponto é muito apertado, então ele enviesa um pouco, mas daqui a pouco ele vai estabilizar, vocês vão ver aí. Olha, então assim eu fui fazendo. E aqui no finalzinho, ó, 3 quadrados vazios, igual eu ensinei lá no primeiro exemplo. Os 4 pontos altos, um quadrado vazio separado sempre por 2 correntes. Aqui o cantinho de borda, 4 pontos altos. E para a carreira agora de número 14, façam as 3 correntes, viro o pano, já faço mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, olha, eu adiantei um quadrado vazio separado por 2 correntes. Agora aqui nós vamos fazer um total de 19 pontos altos. Aqui eu já tinha feito os 4, mas desmanchou, vou fazer aqui, ó, 4 pontos e dentro aqui, ó, do quadradinho sempre 2 pontos altos. E na base põe 1, tá? Então assim nós vamos fazendo, ó, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e 1 aqui na base. 2 pontos altos dentro do quadrado e 1 aqui na base. Então, nós vamos fazendo assim, até dar 19 pontos, olha. Completando esses aqui de base, preenchendo mais um quadradinho, eu vou ter 19 pontos. Então, aqui, ó, é o meu 18º ponto e aqui o 19º ponto. Olha, desculpem, tá, pessoal? A luz toda hora ela dá uma falhada aí, né? Fica sem foco. Então, aqui, ó, tenho 19 pontos altos. Vou fazer um quadrado vazio. Ó, 2 correntes, conta terceiro ponto de base. Põe um ponto alto e completa aqui com mais 3, ó. Fiz aqui 4 pontos altos, mais 2 correntes, e aqui, ó, no último ponto de base, eu fecho um ponto alto. E aqui, pessoal, nós vamos novamente fazer um total de 19 pontos altos, tá, ó. Até esse último pontinho aqui tem que dar 19 pontos altos. Então, dentro dos quadrados, sempre 2 pontos altos. E nas bases, né, coloca um pontinho só. Então, vão fazendo assim, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado. Aqui completa todos os pontos de base. E vão fazendo desta maneira até ficarmos também com 19 pontos altos. Sempre dentro dos quadrados, coloquem 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, eu terminei a carreira aqui de número 14, conforme eu distribuí os pontos no bloco anterior com vocês, né? Começamos com 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 19 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 19 pontos
alto e intervalo aqui 3 quadrados vazios. Olha, então assim eu fui fazendo em todos os desenhos, tá? Aqui a gente já tá no corpo do coração, não, perdão, do morango. Aqui, ó, é a folha, a gente já terminou, agora aqui é o moranguinho que vai se formar. Então, assim, eu fiz até o final, depois dos 19 pontos alto aqui, eu fiz um quadrado vazio e 4 pontos alto. Para a carreira de número 15 agora, já subam as 3 correntes, virem o pano, já façam aí mais 3 pontos alto. Aqui, pessoal, eu adiantei um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos alto aqui. Aí, nós vamos fazer um quadrado vazio, ó, 2 correntes, conta, ó, 1, 2, 3, põe um ponto alto. Agora, aqui nós vamos fazer um total de 16 pontos alto. Inclusive, vamos colocar 2 pontos alto aqui dentro e um na base. Vou fazer meu segundo ponto alto. Olha, aqui eu fiquei com 16 pontos alto. Vamos fazer um quadrado vazio aqui, 2 correntes. Fecha aqui o quadradinho vazio e do lado oposto também 16 pontos alto. Coloquem 2 pontos alto aqui dentro e a partir daqui já contem até dar 16. Já fiz aqui os 16 pontos alto, vou fazer 2 correntes, conta terceiro ponto de base. Fecha aqui o ponto alto para fazer um quadrado vazio. E aqui nós completamos os pontos de base. São 4 aqui no total. Assim, ó. Então, terminamos aqui o primeiro motivo do nosso barrado. Agora, de intervalo, vocês vão repetir os 3 quadrados vazios novamente, sempre 2 correntinhas para cada quadradinho. E a partir daqui, pessoal, é só repetir, ó, os 4 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 16 pontos altos e assim fazendo esta sequência em todos os desenhos do nosso trabalho de hoje. Então, eu terminei de fazer a carreira de número 15, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior. Qualquer dúvida, só assistir novamente a explicação. Então, assim eu fui fazendo, ó, pessoal, aqui é um morango. Aqui é meu terceiro morango e no quarto moranguinho aqui, depois que eu fiz os 16 pontos alto, um quadrado vazio aqui no terceiro ponto de base, completei o restante, ficamos com 4 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Agora, na carreira de número 16, nós vamos fazer as 3 correntes, virar aqui o trabalho e fazer o cantinho de borda com mais 3 pontos alto. Fiz um quadradinho vazio aqui, separado por 2 correntes. E vamos fazer mais um quadradinho aqui agora. Então, façam 2 correntes e mais um ponto alto aqui, ó, para fechar o segundo quadradinho aqui no cantinho. Vamos fazer agora 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e vamos completar aqui, ó, até a gente ficar com 10 pontos altos. Já fiz aqui os meus 10 pontos alto, vou fazer um quadrado vazio, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. A partir daqui, nós vamos fazer 16 pontos alto, ok? Inclusive, dentro deste quadradinho, façam 2 pontos alto e vão trabalhando ponto sobre ponto até dar 16 pontos alto. Aqui eu já tenho 3. Já fiz aqui, olha, os 16 pontos alto, agora igual do lado oposto, eu faço 2 correntes, primeiro aqui fecho um quadrado vazio no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, e aqui também, pessoal, nós temos que fazer 10 pontos alto. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 pontos alto, ó, coloca 2 pontos aqui dentro e um na base, ó, 10 pontos alto, igual ao lado oposto. Fiquei aqui, olha, com 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes de intervalo. E a partir daqui, ó, 10 pontos altos que já começa a repetir neste canto aqui. E depois é só fazer esta sequência de pontos aqui nos demais desenhos aí do trabalho. Finalizei então a carreira de número 16, só para relembrar, começamos com 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui eu tenho 10 pontos altos, um quadrado vazio, 16 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos.
e aqui 5 quadrados de intervalo. Assim eu fiz em todos os morangos, olha. E no último aqui, depois dos 10 pontos altos aqui, ó, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira agora de número 17, nós vamos subir as 3 correntes, virar o pano, já fazer aí mais 3 pontos altos para o cantinho de borda. Aqui, pessoal, olha, eu fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. O último quadradinho aqui são 2 correntes. E aqui, bem no terceiro, ó, ponto de base, eu fechei um ponto alto, tá? E completei mais 3 aqui no total. Então, eu fiquei assim com o meu canto, ó, o começo. Agora aqui nós vamos fazer um quadrado vazio, são 2 correntinhas. E fecha aqui, ó, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Vamos completar aqui dentro 2 pontos altos. E vamos pôr aqui ponto sobre ponto até ficarmos com 16 pontos altos no total. Trabalhei 16 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes para fechar um quadrado vazio, ó, no terceiro ponto de base. E agora aqui eu faço 2 pontos altos dentro do quadrado e vou completar aqui um total de 10 pontos no total. Olha, então aqui depois que eu fiz os 10 pontos altos, pessoal, de intervalo aqui já vão ser 7 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, ok? E este início aqui, ó, do segundo desenho é a mesma situação aqui, ó. Faz 2 correntes, terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto, completa mais 3 e vão fazer esta sequência aqui agora em cima dos demais desenhos, tá? Então, aqui são 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui são 16 pontos altos, um quadrado vazio. E aqui são 10 pontos altos e 7 quadrados de intervalo. Carreira de número 17 já ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Aqui é o primeiro desenho, intervalo que tem 7 quadrados vazios. E aqui já é repetição, ó, do comecinho, 4 pontos altos e assim por diante. Eu fui repetindo nos desenhos. Aqui no finalzinho, olha, depois dos 10 pontos alto, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 18 agora, já subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz aí o meu cantinho de borda com total de 4 pontos alto, fiz 1, 2, 3 quadrados vazios e aqui eu coloquei 4 pontos altos no total. Aqui o comecinho da carreira número 18, ó. Vamos fazer agora aqui 2 correntes para fechar um quadrado vazio. Conta 1, 2, 3, fechou. Agora, pessoal, vamos fazer 16 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, vão dar 1, 2, 3, 4, coloco 2 aqui dentro e vai completando aqui até dar 16. Fiz os 16 pontos altos, vou agora fazer um quadrado vazio apenas, ó, 2 correntes de separação e vou contar o terceiro aqui, ponto de base, coloco um ponto alto. E a partir desses pontos vão ser 10 pontos altos que a gente vai fazer, tá? Chegando aqui, ó, já fiz 4, dentro do quadrado faz 2 e assim vão completando até dar 10. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a carreira de número 19, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. A colocação dos pontos, qualquer dúvida volta na explicação. Então, assim, eu fui fazendo, olha, em todos os desenhos. Chegando aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Gente, a partir daqui agora, nós vamos trabalhar só este motivo, tá? De carreira de volta somente nesse desenho. Depois que a gente terminar ele, nós vamos passar para o segundo, tá? Então, terminamos aqui na carreira de número 18. Para passarmos agora para a carreira de número 19, nós vamos fazer as 3 correntes, que esse lado já vai ser o canto que já vai ficar pronto, né? Um ladinho só do desenho. Então, eu fiz as 3 correntes, eu viro aqui o trabalho e vou fazer meu cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Faço um aqui na base, 2 dentro do quadrado
e um ponto na base. Então, os cantinhos vão ser sempre assim, tá? De cada desenho que a gente for fechar, né? Colocando, eu digo, o cantinho de borda. Então, agora aqui vamos fazer 2 correntes e fecha aqui o quadrado vazio, 2 correntes. Aqui vamos ficar com 3 quadradinhos vazio. Ó, 2 correntes, sempre o terceiro ponto de base, coloca um ponto alto para fechar o quadrado, assim. Vamos fazer agora um total de 16 pontos altos, tá, pessoal? Inclusive, dentro deste quadrado, coloquem também 2 pontos altos e vão fazendo até dar 16 pontos no total. Aqui eu já tenho, ó, o segundo ponto. Já fiz aqui, ó, os 16 pontos altos, vou fazer agora um quadrado vazio. Então, 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. Agora, vamos fazer todos esses pontos de base, 2 aqui dentro e 1 nesta base aqui, vamos ficar com 10 pontos altos. Aqui já vou fazer o segundo ponto. Fiz os 10 pontos altos, agora aqui eu vou fazer 3 quadrados vazios, sempre 2 correntes, olha, e ponto alto. 2 correntes, ponto alto. E o próximo quadradinho aqui, nós vamos fazer 2 pontos dentro e 1 na base. Então, aqui a gente chegou no final do primeiro motivo que nós vamos fechar a ponta dele, ó, ficamos assim. Agora aqui, pessoal, nós temos que voltar com 4 pontos baixíssimos, tá? Então, presta atenção, sempre quando a gente estiver do lado, ó, direito aqui do pano, ou no número ímpar, né, da carreira, a gente tem que voltar com os 4 pontos baixíssimos. Então, aqui eu terminei a carreira de número 19, para a carreira de número 20 agora, eu vou fazer uma corrente, vir aqui o trabalho, e olha, dentro do primeiro ponto alto aqui, eu introduzo a agulha, ó, laço ali e trago para fazer aqui, ó, o ponto baixíssimo. Já fiz 1, 2, 3 e 4. Subo as 3 correntes e faz aí o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos, igual eu acabei de fazer aqui. E vamos fazer 3 quadrados vazios, sempre 2 correntes, ponto alto. Olha, aqui é o segundo quadradinho. E o terceiro, passam 2 correntes e conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, faz um ponto alto assim. Agora, vamos colocar aqui um total de 13 pontos altos. Então, vamos fazer todos esses pontos, preencher 2 aqui e vai terminando de fazer aí até dar 13. Olha, fiz os 13 pontos altos, vou fazer um quadrado vazio, 2 correntes, conta o terceiro ponto de base. E vamos fazer aí um total de 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 2 correntes, e aqui a gente vai fechar um quadrado vazio, vai fazer 3 quadradinhos. Aqui, ó, aqui eu já tô no terceiro, sempre 2 correntes, tá, pessoal? Se eu não falar, que é a de separação dos quadradinhos. Aqui, ó, é o lado, né, o canto, que a gente tem que deixar ele fechadinho já com as alcinhas, ó, depois dos 4 pontos altos, eu laço aqui a linha na agulha, venho aqui, ó, no último ponto de base, vou fazer o ponto alto alongado, ó. Eu tiro uma laçada, a segunda e a terceira. Então, ó, eu estou do lado avesso aqui para fazer o cantinho aqui, que já fica pronto. E para voltar, olha, as 3 correntes, vai virar o trabalho, ó, a gente já vem para a carreira de número 21 e já vai fazer aqui os 4 pontos altos, ó. Sempre pega aqui, ó, no último ponto de base e vai fazendo. Olha, então aqui eu adiantei um pouquinho, fiz os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 2 correntes e vamos fechar aqui, ó, o terceiro quadradinho no terceiro ponto de base. Agora aqui eu tenho que fazer um total de 16 pontos altos, tá? Então, ó, eu vou fazer estes pontos, vou colocar 2 aqui dentro, vou preenchendo aqui até ficar com 16 pontos altos. Olha, então aqui, pessoal, eu tô só terminando aqui a carreira, então eu já fiz ali os 16 pontos altos, ó, que são esses aqui, e fiz aqui, ó, 3 quadrados vazios, cada um separado por
2 correntes e o cantinho de borda. Como eu estou na carreira de número 21, que é do lado direito, tenho que voltar, né? Com uma corrente, fazer aí os 4 pontos baixíssimo. Assim, pega aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto e façam os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda, que são 4 pontos altos. Olha, aqui já estamos na carreira de número 22, ó, faço 2 correntes, conto o terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto. Então, ficou assim, ó, o cantinho. Vamos fazer agora 10 pontos altos, aqui eu já tenho 2. Então, aqui, olha, eu já fiz os 10 pontos altos aqui, já adiantei, ó, 3 quadrados vazios e os 4 pontos altos. Eu estou aqui do lado avesso, na carreira de número 22, então eu tenho que fechar aqui, ó, com o ponto alto alongado, ó. Coloco a agulha no último ponto de base, fico com 3 laçadas, ó, tiro a primeira, tiro a segunda e tiro a terceira. Para a próxima carreira, que vai ser a de número 23, a gente faz as 3 correntes, vira o trabalho, vai fazer o cantinho de borda e vai repetir os quadradinhos de base. Olha, então eu fiquei assim com os quadradinhos, agora nós vamos fazer tudo de quadrado aqui. Então, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes aqui no último ponto de base, um ponto alto. Nós completamos aqui mais 2 quadradinhos vazios. O último a gente coloca os 4 pontos altos. E vamos depois fazer a vira, né? Porque nós estamos aqui na carreira de número 23, né? Ó, que é o lado direito do pano. Então, assim, a gente faz uma corrente, vira o trabalho aqui, vai para a carreira de número 24 e vai caminhar com os pontos baixíssimos. Ó, só introduzir no primeiro, no segundo agulha, ó, e passar uma argolinha dentro da outra. E aqui, pessoal, nós vamos subir os 4 pontos altos e vamos ficar aí com 5 quadrados vazios. Então, aqui eu fiz, ó, os 5 quadradinhos vazios e o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Estamos do lado avesso do pano, na carreira de número 24, então nós temos que fazer o ponto alto alongado, ó. Introduz a agulha no último ponto de base, ó, tira 1, 2, 3. As 3 correntinhas, vamos agora para a carreira de número 25. Essa, pessoal, nós vamos preencher toda de ponto alto agora, tá? Para a gente poder finalizar o trabalho. Então, aqui, ó, vai só colocando sempre dentro do quadrado 2 pontos altos e um na base. Tá, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui nós ficamos com 16 pontos altos aqui na finalização do trabalho, tá? 16 pontos altos. Agora, nós vamos descer com as correntinhas, que são 3 correntes. 1, 2, 3. E aqui, ó, no último ponto de base, fecha um ponto baixo. Façam aqui, ó, as 3 correntes, desce aqui, ó, põe dentro do ponto ou em cima do ponto. E se você achar que 3 correntes repuxa, faz 4, tá? Isso depende muito da tensão de ponto dos artesãos aí. Ó, então aqui, benzer, estamos chegando no finalzinho, ó, as 3 correntes aqui, o ponto baixo. Então, assim ficou, ó, a primeira ponta do nosso morango, ó. Ficou bem bonito, né? Aqui o talo dele, a folha e aqui o corpo do moranguinho. Pessoal, agora para passar aqui para o próximo desenho, a gente volta de novo lá para a carreira de número 19, tá? Então, a gente volta para esta carreira aqui, ó. Então, nós vamos começar fazendo aqui apenas uma corrente e fazendo aqui o quadradinho cheio, né? Que é o cantinho de borda, ó. Então, um ponto na base, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, como a gente volta para a carreira de número 19, a gente também tem que fazer os 3 quadrados vazios. Façam aqui, ó, os quadradinhos, né?
igual lá na primeira explicação, qualquer coisa vocês vão voltar lá na primeira explicação. E, ó, terceiro ponto de base, coloquem aí um ponto alto, tá? Então, ó, só vou abrir aqui só para vocês entenderem. Então, a carreira de número 19 é essa aqui que nós vamos fazer agora, ó. Vamos colocar aqui um total de 16 pontos altos, depois mais para cá, né? Um quadrado vazio, do lado oposto 10 pontos altos. E repetir aqui, ó, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, façam aí o de vocês. Então, eu terminei a carreira de número 19 aqui, ó, colocando os 16 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Fechei aqui com 3 quadrados e 4 pontos altos. Então, a carreira de número 19 é essa aqui, olha, que eu repeti agora, tá? A carreira agora de número 20 vai ser a próxima, essa aqui de cima, ó. Aqui eu tenho 7 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 13 pontos altos. Só que nós vamos virar o trabalho. Aí eu já fiz aqui uma corrente, aqui bem na pontinha, uma corrente, virei o trabalho, já fiz os 4 pontos baixíssimo, olha, e vim pro lado avesso do pano. Aí aqui eu já fiz o meu cantinho de borda, já adiantei, ó, os 3 quadrados vazios e agora aqui nós vamos fazer a carreira de número 20, tá? Então, a carreira de número 20 será essa aqui, ó. Nós vamos começar com 13 pontos altos primeiro, um quadrado vazio, depois 7 pontos altos e repetir aqui, ó, 3 quadrados vazios e o cantinho de borda. Então, façam essa parte aí, tá? A dúvida é só olhar na explicação do bloco anterior. Olha, então aqui a carreira de número 20, igual eu expliquei para vocês, ó, é essa aqui, tá? Ó, que nós estamos repetindo, ó. Como eu já fiz aqui, ó, os 3 quadradinhos vazios, 4 pontos altos, e eu estou do lado avesso do pano, eu tenho que fazer aquele pontinho alto alongado. Então, ó, eu laço a linha na agulha, ó, venho aqui, ó, nesse último ponto de base aqui e vou trazer o fio para frente e vou tirar 1, 2, 3. Então, este lado aqui vai ser o lado das laçadas que já vão ficando pronto, tá? E para voltar, ó, 3 correntes, eu viro o meu pano e vou, pessoal, fazer aqui o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Aqui já voltamos para a carreira de número 21 já. Eu vou até mostrar ali para vocês onde é que a gente tá. Deixa eu só fazer esse quadradinho. Então, agora nós vamos ficar aqui com, aqui, ó, 3 quadrados vazios aqui, ó. E depois aqui vamos fazer 16 pontos altos. Fez 3 quadrados vazios do lado oposto, 4 pontos altos. E aí, a gente volta aqui, quando chegar no final, com uma corrente e os pontos baixíssimos, que são 4, tá, pessoal? Então, a partir daqui, eu vou deixar vocês fazerem. É só, quando vocês chegarem aqui, ó, depois que eu expliquei aqui, né, para começar o segundo desenho, volta aqui, ó, no primeiro desenho que eu expliquei, que é a mesma coisinha que vocês fizeram aqui, vão fazer nesse e nos demais. E eu volto aí para a gente finalizar o trabalho junto, tá bom? É só prestar atenção quando eu estiver do lado direito, trabalhando aqui. Para voltar, eu tenho que fazer os pontos baixíssimos. E quando eu estiver do lado avesso do pano, eu tenho que fazer um ponto alto alongado e depois fazer as 3 correntes para voltar a carreira, tá? Então, vou fazendo que eu já volto. Então, aqui, pessoal, nós aprendemos a fazer aqui o fechamento do primeiro motivo, depois passamos para o segundo, eu iniciei e pedi para vocês continuarem a fazer aí a terminação do barrado. Então, eu fiz aqui, ó, o terceiro e fiz o último aqui. Aqui eu tenho um total de 16 pontos altos, agora nós vamos terminar aqui para fazer as 3 correntes e o ponto baixo do ponto de base, olha. Então, faz as 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes e vai fazendo aqui o ponto baixo para a gente poder fechar o trabalho. Então, aqui, pessoal, no finalzinho, façam as 3 correntes, ó, no último ponto de base, eu introduzo a agulha,
faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, uma corrente, e aqui a gente alonga o fio, corta. E aqui por detrás do trabalho a gente faz um arremate, né? Passa o fio entre os pontinhos, dá um nozinho e corta o excesso do fio aí. Então, este é o trabalho de hoje que nós aprendemos, foram estes morangos aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida na explicação, é só você voltar, né, na carreira aí que você não entendeu e assista com tranquilidade que você vai conseguir fazer o seu trabalho. Pessoal, desde já eu agradeço a todos por terem ficado comigo até o final. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!